Oi, pessoal. Para este vídeo, nós estamos interessados em calcular a área de uma certa região que ela é até razoavelmente conhecida. É uma calota esférica. Então, você basicamente vai pegar um círculo aqui, vai cortar por uma reta. Essa reta eu estou colocando numa altura H e vamos tentar calcular a área dessa parte que sobra, tá bom? Então, vamos ver essa área aqui. Eu vou escrever como a soma de duas áreas desse domínio D, porque é esse domínio para cá e esse domínio para lá. Tudo bem? E, bom, uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente quer calcular uma área é integrar, certo? Só que a integral aqui, como esse domínio, ele, pelo menos uma parte dele, é um arco de um círculo, certeza que isso deve ficar mais simples nas famosas coordenadas polares. Então, a gente quer tentar passar esse domínio para coordenadas polares. E, bom, para passar para coordenadas polares, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi o meu ângulo, então, vai ser desde esse ângulo até o π sobre 2, que é o ângulo todo, e esse ângulo primeiro eu chamei de θ0. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é descobrir quem é o θ0. Horas. Você veja, você tem aqui um raio, aqui o θ0, e se você fechar aqui bem retinho, você sabe que essa altura é a mesma dessa, é o h. Então, aqui é o h. E nesse caso é simples, é uma relação simples você saber que o seno do θ0 é exatamente o h dividido pelo raio. O raio do círculo, que é o raio R. Tudo bem? Da mesma forma, eu tenho que saber para cada ponto aqui desse domínio D, eu tenho que integrar em coordenadas polares. Então, eu tenho que saber, claro que meu θ, então, ele vai variar entre o θ0 e o π sobre 2 para o meu domínio D. Isso aí já é uma coisa que está clara. É daqui até aqui. E aí o de lá vai ser igual à área. E o meu raio, para um θ qualquer, então eu vou colocar aqui agora que eu estou com θ exatamente entre θ0 e π sobre 2, para esse θ, eu tenho que integrar do raio desse tamanho até aqui, até o raio todo, que seria o raio R. Então a minha variável raio, Rzinho, ela tem que variar desse tamanho até o R grande, que é o raio do círculo. E, bom, esse tamanho aqui dá mais ou menos na mesma o desenho que eu já fiz, porque, veja, você vai ter aqui, como se estivesse passando aqui meu círculo. Então, se eu colocar aqui com o meu ângulo θ, horas, eu fechando aqui esse triângulo, eu tenho uma coisa similar a essa. Aqui é o H, aqui é o Rzinho. Então, se eu fechar esse triângulo aqui, vai ficar muito parecido, só que antes eu tinha o meu R fixo. Agora eu tenho o Rzinho até onde eu quero integrar. Quer dizer, desde quando eu quero integrar até o R. Então, esse Rzinho, pessoal, ele sai da mesma relação que eu tinha antes. Veja que quando eu começo a contar meu domínio, eu estou com um Rzinho que obedece a essa relação. Até ele chegar no raio R. Eu cobri todo o domínio. E se para cada ângulo eu fizer isso, melhor aqui, se para cada ângulo eu integrar assim, veja que você está, de fato, cobrindo o seu domínio radialmente. Então você está integrando para o ângulo θ nesse intervalo, de um raio daqui até aqui, você só está cobrindo, só que agora você está fazendo radial ao invés de fazer reto, que seria nas coordenadas retangulares. Então dessa relação sai um limite de integração, certo? Esse limite de integração aqui, nesse caso, você vai ter que o R vai ter que ir de H sobre o seno de θ, que eu também vou achar como H cossecante de θ. Tudo bem? Então, o meu raiozinho, ele tem que necessariamente ir, agora o raio, a variável de integração, ele tem que ir desde H cossecante de θ até o raio grande. Uma coisa eu calculei com o limite de integração e depois o outro limite eu vou parar quando chegar no raio do próprio círculo. Tudo bem? Bom, eu quero fazer um novo domínio nas coordenadas polares e para isso, necessariamente, eu preciso saber quem é, como é que eu vou fazer essa cossecante, ok? Então eu vou passar para cá, ó. Eu sei que a minha função cossecante, vou fazer aqui bem rápido, só para a gente se lembrar como é que é a cossecante de x, tá? X, y. A cossecante de x.
Veja, a cossecante é 1 sobre seno. Então, no π sobre 2, ela tem que dar exatamente 1. E depois eu sei que quando o meu x vai para zero, o seno também vai para zero. Então, é claro que ela vai assintotar aqui. Tudo bem? Uma vez que você multiplica, ali você tem h vezes cossecante de θ. Então, se você multiplicar por h, a diferença é que aqui vai ficar multiplicado por h. Ou seja, quando o θ for π sobre 2, a cossecante dá 1 vezes h, vai sair 1h aqui. Certo? Então, eu vou pegar agora esse gráfico aqui e vou rebater para cá, porque eu sei que meu r está em função de θ. Veja, vou começar aqui no π sobre 2, o r vai ter um valor de h, ok? h. Vou fazer a cossecante, ela tem que assintotar o eixo. Mas eu vou fazer até, desculpa, olhando aqui, até um certo θ zero. Então, eu vou variar meu ângulo de θ zero até π sobre 2, e no meu r eu vou acabar variando desde o h até essa outra parte aqui, onde vai dar o r grande. Veja que quando o seu ângulo é exatamente o θ zero, o seu r é o r grande. Então, nota, o seu raio está variando aqui, ó. O raio está variando desde do h aqui até, desculpe, desde o h até aqui, certo? Perdão. Do h cossecante até o raio grande. Desculpe, aqui agora. O seu raio está variando de h vezes a cossecante até o raio grande. Pronto. Agora está perfeito. Então, esse traço aqui dessa função, ela é a função h vezes cossecante de θ. E o seu raio, como eu escrevi ali, ele varia desde h cossecante até o raio igual a r. Então, você vai notar o quê? O seu domínio, agora aqui, ele está uma coisa assim, ó. Veja que interessante. E para esse domínio, eu vou dar o nome de D, chapéu. Tá bom? Se você ficou com dúvida um pouquinho no gráfico da cossecante, você pode procurar num livro ou na internet como é que é o gráfico. Mas o fato é que o seu domínio é esse. Tá bom? E daqui para cá, você tem uma função g de rθ, que é simplesmente, eu vou colocar aqui essa função g é um x de rθ e um y de rθ. Talvez você sabe que em coordenadas polares, o seu x de rθ é r cosseno de θ e o seu y é r seno de θ. Certo? Em coordenadas polares é isso. E mais ainda, uma coisa que eu já quero ressaltar. O determinante do jacobiano, disso daqui também é bem famoso, e em módulo ele dá exatamente o raio. Então é uma variável, que é o r, o θ a priori não aparece no jacobiano, simplifica, mas é bom você saber. E qual é o teorema, então, das mudanças de variáveis que a gente quer? Se nós queremos calcular essa área, ou melhor, 2 vezes a área aqui em cima de D, a gente vai calcular o correspondente 2 vezes a área em cima do D chapéu. Então, a área da nossa figura, finalmente. Veja, a área da nossa figura. Ela é 2 vezes a integral em D de 1 dx dy. Claro que quando você quer uma área em cima do plano xy, você integra 1. Certo? É como se você estivesse fazendo a densidade igual a 1, e aí a massa fica igual à área. E pelo teorema da mudança de variáveis, essa integral em D vai ser a integral em D chapéu, de 1, é a mesma função, vezes o determinante do jacobiano, dr dθ. Então, isso aqui o teorema da mudança de coordenadas. E, bom, nesse caso, pessoal, como a gente já descreveu ali o domínio, isso é a integral em θ de θ zero até π sobre 2. Perdão, é 2 vezes, né? É a área, é 2 vezes. Da integral de h cossecante de θ até r. Veja que aqui é o limite de integração do r. Como eu coloquei nessa ordem, eu já vou colocar aqui dr dθ. Você já sabe que você integra uma coisa e depois a outra, são as integrais iteradas da integral dupla. E aqui eu vou integrar uma vez o jacobiano, ou seja, eu vou integrar r. Multiplicar pelo jacobiano é uma coisa que você não pode esquecer nunca, tá bom? Fez a mudança de coordenadas, muitas vezes o aluno até sabe, mas na hora esquece. Aí vai errar, claro, vai errar. Então, vamos continuar. Aqui vai ficar 2 vezes, a integral em θ, a integral aqui,
vou colocar duas vezes a integral θ até π sobre 2. E a integral em R vai dar R ao quadrado sobre 2. Então eu vou colocar R ao quadrado sobre 2 aplicado de H cossecante de θ até R grande de θ. Opa! Tudo certo? Vou continuar aqui desse lado. Isso daqui é duas vezes. E agora eu vou aplicar os limites de integração, ok? Então vai ficar de θ0 até R. Quando eu fizer isso daqui igual a R, vai ficar R2 sobre 2. E quando eu fizer H cossecante, claro que vai dar menos H2 cossecante ao quadrado de θ sobre 2 de θ. Tudo bem? E agora é só resolver essa integral. Veja que esse 2 já corta com esse outro 2. Né? Já podia ter cortado ali, inclusive. Aqui, então, resolvendo isso daqui de θ, vai dar, é uma constante, vai dar R2 vezes θ. E vezes o raio aqui. Vai dar, então, perdão, R2 vezes θ para θ de θ0 até... Eu errei aqui, né? É π sobre 2, era isso que eu estava olhando. De θ0 até π sobre 2. Perdão, pessoal, eu tinha errado ali, mas eu já corrigi. Ali estava certo, de θ0 até π sobre 2, menos, ou melhor, eu vou colocar assim, ó, h ao quadrado, vou colocar o mais, da integral de θ0 até π sobre 2, de menos a cossecante ao quadrado de θ, dθ. Então, o h é uma constante do problema, a única variável aqui é o θ e a função é menos a cossecante ao quadrado. Basicamente, isso vai ser o resultado da nossa área. Para a gente finalizar, o que falta você saber? Que a integral de menos cossec 2 é precisamente a cotangente. Então, quando você deriva a cotangente, dá menos cossecante ao quadrado. Então, ainda bem, né? A integral aqui é imediata, você pode checar isso num livro, ou, como eu tenho certeza de que você fez um excelente curso de cálculo 1, você não vai precisar checar e já vai saber, certo? Aqui, então, eu vou ficar com r ao quadrado, que multiplica π sobre 2 menos θ0, um certo ângulo, mais h ao quadrado. E aqui nós vamos ficar com a cotangente de π sobre 2. Eu vou escrever cotangente de π sobre 2, ok? Menos a cotangente de θ0. Ótimo. A cotangente de π sobre 2 é cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2. O cosseno dá 0, o seno dá 1. Então, isso daqui já é 0. Tá bom? Então, isso daqui ficou assim, ó. R ao quadrado, π sobre 2 menos θ0, mais, melhor, menos h ao quadrado. Essa cotangente de θ0 é uma coisa que a gente pode tirar ali do triângulo. Eu vou tirar agora rapidamente, eu já vou voltar para te explicar como é que eu fiz, tá? Mas, basicamente, vai dar o cateto adjacente, que é a raiz de r ao quadrado menos h ao quadrado, dividido pelo cateto oposto, que é h. Então, eu vou dividir. Eu ia cortar, dividir por h, eu cortei o h ao quadrado. Antes de eu te explicar por que a cotangente do θ0, vou escrever aqui, por que a cotangente do θ0 é r ao quadrado menos h ao quadrado sobre h, eu quero ainda que você dê uma olhada nessa expressão aqui. Nota, tá? Essa expressão é a expressão da área somente da calota circular ali. Ora, eu quero só que você dê uma olhada para a minha figura. Quando você tem uma expressão como essa, você pode parar para pensar um pouco. R ao quadrado vezes um certo ângulo, necessariamente é a área de um setor circular. Veja, se você tiver um setor circular com ângulo alfa, a área é R ao quadrado vezes alfa sobre 2. Sobre 2. Então, quando você tirou aqui alfa sobre 2, você está calculando a área desse setor circular. Se você parar para pensar, R ao quadrado você tem π sobre 2 menos θ, que é exatamente esse ângulo. Menos θ0. θ0 é aqui, π sobre 2 menos θ0 é exatamente esse ângulo. Então, você está com a área do setor circular todo, menos a área desse triângulo. Porque o R ao quadrado menos H ao quadrado, a raiz disso é exatamente essa parte, e aqui é o H. Então, a expressão que você tem é o setor circular inteiro, tirando a área do triângulo aqui embaixo. Tudo bem? Vamos só checar aqui agora no meu triângulo, como é que eu fiz a cotangente. Se você parar para olhar aqui, ó,
eu tenho aqui o triângulo, né? Que me dá a relação das coisas. Então, aqui nesse lado, eu posso completar usando Pitágoras, r ao quadrado menos h ao quadrado. E é claro para todo mundo que a cotangente de θ é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, ele é a raiz, de fato, de R2 menos H2 sobre H. Tudo bem? Então, aqui também fica claro. Se você pegar a área do setor circular todo, é R ao quadrado vezes esse ângulo sobre 2, e você pode tirar a área desse triângulo todo, que seria base vezes altura sobre 2, como você tem dois triângulos, a subtração é exata. Tudo bem? Então, o que a integral te ensinou é, você fazendo a área pela integral, dá exatamente o mesmo número do que se você calculasse o setor todo menos o triângulo. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido bem, entendido esses gráficos todos, esse domínio D, o domínio de chapéu, a mudança de variáveis, o jacobiano, enfim. Treina bastante até você ficar craque. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.